Shalom, shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morem Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o sexto dia da semana. Estamos chegando ao final de mais uma semana. Hoje, sexto dia, dia de nossos preparativos para recebermos o Shabat, né? Então, já desde o do amanhecer, já nossa mente, nosso coração vai se voltando, né, para os nossos preparativos, porque não podemos, né, de fato, chegarmos no Shabat sem estarmos preparados, porque o Shabat é uma festividade, né? Então, ninguém vai chegar numa festa que não esteja pronto, né? Então, quando chega uma festa, quando somos convidados para alguma festa, é fato que há uma preparação, né, na escolha da roupa, enfim, né, de estarmos bem bonitinhos para a festividade. Então, o sexto dia é nos dado para a preparação, né? Então, toda a preparação da casa, dos filhos, as roupas que vai ser utilizada no Shabat, a preparação da mesa, a preparação das halot, do vinho, da comida, tudo é preparado no sexto dia, né? O sexto dia, que é o dia em que no deserto eles colhiam 2 porções do maná, porque não podiam colher no Shabat, não podiam trabalhar no Shabat. Então, o sexto dia é o dia da nossa preparação. Então, vamos aí, a partir do nosso despertar, né? Já nos colocando a nossa mente, colocando o nosso coração para os preparativos do Shabat, que acontece após o pôr do sol, e no nosso horário aqui na sinagoga, né? Às 19 horas nós iniciamos aí com o Kabbalat Shabbat, mas é fato que o acendimento da vela é mais cedo, né? Cada cidade, cada estado, cada região, cada país tem o seu horário do acendimento das velas de Shabbat. Então, vamos nos preparando aí para o Shabat. Eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos, a toda a comunidade, a todos que nos acompanham diariamente, que Hashem vos abençoe grandemente. Hoje faremos as duas últimas leituras da Parashá Korah, que é as duas últimas Aliot. A leitura está no capítulo 17 de Bamidbar Números, começa no verso 25 e vai até o capítulo 18, verso 32. Hoje estamos no dia 19 do mês de junho do ano de 2026 e estamos no ano do calendário judaico, hoje dia 4 de Tammuz do ano de 5786. Então, a todos um ótimo dia, a você que hoje está completando mais um ano de vida, nossos votos de felicidades, parabéns e que Hashem os abençoe grandemente. Muita saúde, muita felicidade, muitas felicidades a você que hoje está completando mais um ano de vida. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E o Eterno continua. E eu tenho dado aos filhos de Levi. Nós vamos voltar um pouquinho aqui a leitura. Essa já está no verso 18. Capítulo 17 e 25. E o Eterno disse a Moshe: coloca o cajado de Arão diante do testemunho, para que se guarde como um sinal para os filhos rebeldes, e assim as queixas deles sobre mim acabarão, e para que eles não morram. E Moshe fez como o Eterno lhe ordenou, e os filhos de Israel falaram a Moshe: nós expiramos, perdemos, todos nós nos perdemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Eterno morrerá.
Estaremos então expostos à morte? E o Eterno disse a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai levareis sobre vós a iniquidade do santuário e a iniquidade de vosso sacerdócio. E teus irmãos da tribo de Levi, faze-os aproximar-se de ti para que te sirvam, e farão o serviço de tua guarda e da guarda de toda a tenda, exceto dos objetos de santidade e do altar, dos quais não se aproximarão, para que não morram, nem eles, nem vós, e o estranho não se chegará a vós. E fareis o serviço de guarda da santidade e do altar, e não haverá mais ira contra os filhos de Israel. E eu tomei vossos irmãos levitas dentre os filhos de Israel, e eles servos hão cedidos por Deus para servirem na tenda da reunião. E tu e teus filhos guardareis vosso sacerdócio para tudo o que for concernente ao altar e o que estiver do lado de dentro do véu. Este sacerdócio eu vos dei, e o estranho que se aproximar será morto. E o Eterno disse a Arão: Eu te dei a guarda de minhas ofertas, todas as santidades dos filhos de Israel dei-as a ti, para teu engrandecimento, e a teus filhos por estatuto perpétuo. Todas as ofertas de sacrifício de oblações, de pecados, de delitos e de roubos que me restituírem após serem oferecidas no fogo da santidade, das santidades serão para ti e teus filhos. Comereis na santidade das santidades, todo varão comerá delas, santidade será para ti. E todas as ofertas movidas dos filhos de Israel terão uma dádiva separada para ti, para teus filhos e para tuas filhas, e será um estatuto perpétuo. Todo aquele que estiver puro na tua casa comerá delas, o melhor do azeite, do mosto, do grão, as primícias, ofertas que derem ao Eterno. E eu as darei a ti, as primícias de tudo que houver nascido em sua terra que trouxerem para o Eterno, para ti serão. Tudo o que for consagrado ao Eterno em Israel será para ti. O primogênito de todo ser vivo, seja homem ou animal que for oferecido a Deus, será para ti. Porém, resgatarás os primogênitos do homem e do animal, dos animais impuros, quando tiveres a idade de 1 mês, pelo valor de 5 ciclos de prata, que equivalem a 20 guerás. Mas os primogênitos do boi, ou carneiro, ou bode, não serão remidos, pois são santidade. O sangue deles espalharás sobre o altar, e suas gorduras farás queimar como oferta ao Eterno. E da carne deles serão para ti o peito e a espádua direita, todas as ofertas separadas das santidades que os filhos de Israel ofertarem. Dei-as a ti, a teus filhos e a tuas filhas, como estatuto perpétuo. É uma aliança como a do sal entre o Eterno e tua descendência. E o Eterno disse a Arão: De suas terras não herdarás, e não terás parte entre eles. Eu sou a tua herança entre os filhos de Israel. E o Eterno continua: E eu tenho dado aos filhos de Israel, aos filhos de Levi, todos os dízimos de Israel, como herança em troca do serviço que eles prestarem na tenda da reunião. E os filhos de Israel não se aproximarão mais da tenda da reunião, para que não pequem e morram. E os levitas é que prestarão o serviço na tenda da reunião por todas as gerações, levando sobre si a sua iniquidade. E eles não terão herança no meio do povo. Os dízimos dos filhos de Israel oferecidos ao Eterno, eu os dei aos levitas como herança. E direi aos levitas: quando tomardes dos filhos de Israel o dízimo que eu lhes dei como herança, dele separareis uma oferta para Deus, o dízimo do dízimo.
E essa parte, essa oferta será considerada como aquela que se separa da eira e como aquela do mosto e de azeite que se separa das covas, e serão separadas as melhores partes para o Eterno, sendo entregue a Arão, o sacerdote, e o restante será para usufruto dos levitas, e eles consumirão em qualquer lugar toda a família, pois esse é o prêmio devido à prestação de serviços na tenda da reunião. E não carregarão pecados quando separardes o melhor dele, e não profanareis as santidades dos filhos de Israel, e não morrereis. E o Eterno disse a Moshe, a Arão: este é um decreto que o Eterno ordenou. Fala aos filhos de Israel. Amém. Até aqui. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, vehayu lanu atah betoreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. E assim encerramos a leitura da 38ª porção, Parashá Cora, a Parashá que fala com respeito ao pecado cometido pelo povo, um pecado de rebelião, né? O povo se rebeliou contra o próprio Deus, contra Moshe, contra Arão e contra o próprio Deus, pois Deus é quem havia colocado Moshe à liderança do povo e também os próprios levitas na função de sacerdotes e sumo sacerdote. E vimos então o que aconteceu com Cora, Datã e Abirã. Todos que se aliaram a ele, todos aqueles homens, mulheres que se aliaram a estes homens que causaram esta rebelião, este grande pecado, foram consumidos, tragados pela terra. Então, não é uma atitude correta, não é uma coisa boa se levantar contra a liderança, né? Isso como nós falamos ao longo da semana, tanto uma liderança espiritual como também na liderança em casa, no próprio pai, né? Que são os líderes, o pai e a mãe. Então, quando um filho se levanta contra o pai ou contra a mãe, ele está cometendo um pecado e isso não é uma atitude correta. No caso de Cora, Datã e Abirã, eles foram mortos, todos foram mortos por causa deste pecado e não houve, né, techuvá, não houve para eles a oportunidade de se arrependerem. Até Moshe chamou Datã e Abirã, mas eles não aceitaram, mas então não houve a oportunidade para eles fazerem techuvá, se arrependerem, né? Eles rejeitaram a própria oportunidade quando Moshe chamou para conversar e eles então não aceitaram. Bem, e a leitura de hoje, finalizando a Parashá Cora, ela vai falar então que os filhos de Israel, vendo que tudo isso aconteceu, eles temeram de que não teriam mais como ressarcir o seu erro perante Hashem, nos erros que eles cometessem, pelos pecados que cometeriam. Porque esse não foi o único pecado. A gente sabe que o povo de Israel continuou pecando, e pecando como nação e individualmente, assim como também nós pecamos. Então, eles, quando falaram que os filhos de Israel falaram a Moshe, nós expiramos, perdemos-nos, todos nós nos perdemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo de Deus morrerá. Estaremos então expostos à morte? Então eles sabiam que estavam numa situação bastante difícil, mas o Eterno então fala a Arão, né, e diz aos filhos de Israel: tu e teus filhos e a casa de teu pai
levarei sobre vós a iniquidade do santuário e a iniquidade de vosso sacerdócio, e teus irmãos da tribo de Levi, faze-os aproximar de ti para que te sirvam. Então, por meio de Arão e dos seus filhos, sacerdote e a sua descendência como sumo sacerdote, por meio da expiação do sacrifício, então o povo alcançaria o perdão dos seus pecados, mas que deveriam ser feitos somente pelos descendentes da tribo de Levi. Bom, e o que nós vimos, né, é que os levitas, uma vez designados para exercer essa função, eles trabalhariam no templo e não teriam herança, eles não receberam herança de terra, mas o Eterno falou para que os filhos de Israel, conforme lemos aqui, separarás da santidade que os filhos de Israel ofertarem, dei-as a ti e a teus filhos. Então, como lemos aqui, e o Eterno continua, e eu tenho dado aos filhos de Levi todos os dízimos de Israel como herança, em troca do serviço que eles prestam na tenda da reunião. Enfim, todo o israelita, todos os judeus tinham, na época, que levar o seu macer, o seu dízimo, até o tabernáculo, para que ali pudesse manter os levitas que trabalhavam no templo. Então, o macer tem essa finalidade, né, que é manter aquele que está à frente do serviço, realizando o serviço. Então, o Eterno também determina que os levitas, ao receberem o macer, deveriam tirar também parte deste para o sacerdote, né? Então, isso pelo serviço que eles estariam prestando dentro do tabernáculo. É isso, pessoal. A gente tem falado bastante, né, sobre o macer, sobre o dízimo, que não é nosso, né? O dízimo, ele é levado até o templo, então, e tem a sua finalidade. Então, cabe a cada um de nós, né, cumprir com essa mitzvah. É um mandamento, é uma mitzvah. Foi ordenado pelo Eterno que os filhos de Israel levassem o dízimo até o tabernáculo, até o templo, para que fosse utilizado este valor, esse dízimo, para manutenção dos levitas e também dos sacerdotes que não tinham herança, não receberam herança. Ok? Bom, nós vamos seguir falando ainda no Shabat. Vamos estar comentando sobre a Parashá Korah na leitura concernente ao primeiro ciclo. Ok? Então, permitindo Hashem, no Shabat, às 9 horas da manhã, no serviço de Shaharit, então estaremos trazendo também a leitura e também o shiur correspondente a Parashá Korah do primeiro ciclo. Ficamos então por aqui, desejamos a todos um ótimo dia, que Hashem vos abençoe e vos guarde, livrando de todo mal e de todo perigo. Um ótimo dia a todos e desde já, fortalecendo aqui, deixo o convite a estarem conosco às 19 horas, hoje 19 horas, no nosso serviço de Kabbalat Shabbat. Fique com Deus, Shalom, Shalom e Shabbat Shalom a todos.